Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e a conversa agora é sobre dúvidas sobre a região íntima, com a participação ilustríssima do Dr. Eliano Pellini. Olá, boa tarde a vocês. Seja muito bem-vindo. E a Edvânia, como a gente falou há pouco, que vai aqui ajudar nesse bate-papo como nutricionista e como mulher. Olha. No consultório, doutor Eliano, quais são as maiores dúvidas das mulheres? Pela sua vasta experiência. O universo feminino mudou muito nesses últimos 20 anos. Uma coisa que a gente não via no passado era a depilação definitiva e infelizmente essa região genital, chamada íntima, ela tem um ambiente, um microambiente, um clima, ela tem uma microbiota especial que dá a defesa para que não surjam infecções associadas, ou parasitárias intestinais, ou cândida, por exemplo. E a gente tem percebido que muitos hábitos de mudança, as roupas, os tecidos e principalmente a depilação, traz uma certa vulnerabilidade a esse local. Quer dizer, não, assim como a gente tem pelinhos nos cílios, não é à toa que temos pelos na região infelizmente, toda a natureza prepara a região que tem orifícios com pelos em volta para evitar a entrada de grandes partículas. Na área genital, esses pelos são importantes para manter um microambiente, uma umidade e um pH específico, que é um pH ácido, mais ácido que a pele. Tá. Isso protege contra infecções de bactérias que não gostam de viver em ambientes ácidos. Tá. E nesse caso, a depilação definitiva inclui na rotina de uma mulher alguns cuidados especiais, como sabonetes adequados, como ventilação adequada e principalmente saber que é uma região de alto contato com doenças que podem ser sexualmente transmissíveis. E nesse ponto, cada vez a gente tem, a cada 25 anos, uma recidiva de doenças que não existiam mais. Por exemplo? Hoje nós estamos vivendo experiências muito altas com sífilis, que eu não via no consultório há mais de 20 anos. Voltou. Gonorreia, Neisseria gonorreia, que eu não via no consultório há mais de 20 anos também, hoje aparece muito frequentemente. Então, as grandes doenças como o HIV, HPV, que são os grandes fantasmas da sociedade atual, tem que ter cuidado com bactérias que viviam no passado, mas retornam porque as condições de higiene mudaram. Existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que praticamente pouca gente conhece, como o linfogranuloma venéreo, como algumas bactérias como clamídias, como o próprio tricomonas, que estão retornando, porque infelizmente a área genital feminina está muito vulnerável. Desprotegida. Sífilis, gonorreia, que são as mais conhecidas, o senhor tem identificado em mulheres de que faixa etária, solteiras ou casadas? Hoje a gente tem um universo muito interessante de mulheres que a gente pode dividir sexualmente ativas e sexualmente sem atividades. E essas mulheres sexualmente ativas, elas vão desde os 14 até os 90. Então, sífilis e gonorreia de mulheres de 14 a até 90 anos. Eu digo 90 porque há mulheres com 80, 60, de 60 para cima, que reiniciaram vida sexual com novos parceiros. E parceiros que não estavam habituados a proteger-se com camisinhas e com vaginas dessas senhoras muito delicadas, porque perderam capacidade hormonal pela menopausa. Sim. Então, a mesma sensibilidade para doenças desse tipo, chamadas venéreas, em meninas, a gente vê nas mulheres de mais idade, porque as duas têm vaginas muito delicadas. Que coisa interessante. Por exemplo, mulheres que têm uma vagina receptiva, lubrificada, protegida com a sua microbiota natural, adquirem poucas infecções, porque é evidente que a natureza tinha bolado a vagina num local específico, entre a uretra e o ânus, um lugar estranho, né, favorecedor de infecção. Mas é que precisaria, toda vez que uma mulher agacha, entrar ar para ativar a produção de lactobacilos e manter saudável. A natureza imaginava que uma mulher iria agachar para plantar, para cuidar de um filho, para urinar, sem nada impedindo a entrada de ar. Essas mudanças, inclusive com a depilação, simplificou o processo de bactérias caminharem para dentro da vagina. Tá. Meninas, adolescentes e mulheres mais velhas têm vaginas mais delicadas, porque tem menos hormônio feminino. Temos perguntas do pessoal de casa, mas antes, quer perguntar alguma coisa, Diana? Tá tudo muito claro, tô adorando. Fica à vontade. Obrigada. Vamos ver as perguntas que nós gravamos na rua. Primeiro a da Samanta, que mandou pelas nossas redes. É necessário passar a calcinha a ferro ou fervê-la para evitar doenças? Que boa pergunta, Samanta. Eu acho surpreendente, né? Você ter uma calcinha que você vai precisar passar ferro. Imagina o trabalho que isso vai dar. As mulheres se livraram dos antigos paninhos, pecinhas, absorventes externos, se livraram de tudo isso. E aí você vai me sugerir uma calcinha que eu tenho que passar a ferro. Ou ferver.
ou ferver, não tem sentido isso. Não precisa. Não, da mesma forma que você não vai ferver uma camisa, não vai ferver uma calça, não há necessidade. Uma higiene simples, com água, sabão, máquina de lavar, é suficiente. O que pode ser ruim é a umidade residual. Então, não secar em ambiente adequado pode ser incômodo. Então, lavar no chuveiro, deixar secando no chuveiro não é indicado pela umidade. Nós já falamos sobre isso. Já falamos. E eu fui muito criticado nas redes porque falei que não tinha sentido uma mulher deixar a calcinha molhada na torneira E fui muito criticado, dizendo que isso era machista, que onde já se viu, como mulher eu faço o que eu quero. Não, mas sim, o que eu estou querendo dizer... todos nós fazemos o que queremos, mas a gente está falando do ponto de vista médico, não é saúde, um local ideal. É como, por exemplo, você escova os dentes e guarda a sua escova de dente em cima da pia, do lado da privada, onde você aperta a descarga. Quiser guardar, guarda, mas não é indicado. Não é o ideal. O ideal seria você ter a escova de dente num lugar longe do vaso sanitário. Aí você vai me deixar a calcinha lá na torneira. Não é um local, é úmido, abafado, não vai secar direito. Agora, faça esse cuidado, não deixe lá, mas também não precisa ferver, passar. Não precisa passar. Se tiver um banheiro arejado e um ganchinho perto da janela, tá tudo certo. Ideal. Se tiver ar-condicionado também é ideal. E hoje os tecidos são muito rapidamente secos, então, teoricamente, é simples. Não há motivo para secar, passar, esqueça. Agora, engraçado, o senhor sempre traz essa questão das gerações. A minha geração foi educada para lavar a calcinha no chuveiro por uma questão de pudor, de preservar a intimidade. Ninguém precisa ver as calcinhas que a gente usa e tal. Já a minha filha acha um absurdo. Ela acha que tem que ir para a máquina. Ou na máquina, lógico, sem dúvida. Você tem duas calcinhas, né? As calcinhas para namorar e as calcinhas para trabalhar. Quer dizer, as duas, teoricamente, não devem se encontrar. A calcinha para trabalhar, você pode secar onde você quiser e não expor. Mas as calcinhas para namorar, teoricamente, tem que ter um cuidado diferente. São calcinhas que você pode, inclusive, expor, se quiser, né? Teoricamente, para sensualizar. Mas os cuidados não exigem passar... Os tecidos modernos não necessitam disso. Você foi educada como? A preservar... A nossa intimidade, exatamente. E eu acho assim, do mesmo jeito que nós escovamos os nossos dentes, tomamos banhos, né, separados. Então, eu acho que tem que ter essa liberdade de você separar também as suas peças íntimas, né? Eu acho que não precisa... A gente era educada, mas as novas gerações acham que isso tudo é bobagem. E a gente respeita. Eu respeito a vontade da minha filha. Ela põe na máquina e tá tudo certo. Hoje, a praticidade tem que ser dinâmica. Inclusive, eu aconselho, por exemplo, você está num ambiente de risco, areia, piscinas, usar uma calcinha e desprezar. Hoje é possível você estar em férias, um ambiente complicado, que não dá para você secar, lavar. Por uma questão de higiene é melhor se desfazer. Praticidade. Por exemplo, você está tendo um tratamento para corrimentos e a gente, como ginecologista, indica cremes. É um vazamento, é um incômodo aquele período. Melhor você comprar uma série de calcinhas simples, dessas mais econômicas possíveis e desprezar no dia seguinte. Boa essa dica, né? Exato. Agora sim, temos perguntas do pessoal que a gente gravou nas ruas. Vamos ver. Ai, que bonitinha. Filho. E eu queria saber se a vagina ela afrouxa depois da gravidez. Ela disse que teve 2 filhos. Ela teve 2 filhos. Desculpe a linha labial. Leitura labial. Ela teve 2 filhos. Vamos colocar de novo. Tá bonitinha ela, vamos ver. Eu tenho uma amiga que está grávida do 2º filho. E eu queria saber se a vagina ela afrouxa depois da gravidez. Então não é ela que teve isso. É a amiga. É amiga, sempre assim, né? Minha prima, minhas amigas tiveram. Ninguém quer passar por isso. Ainda bem, mas uma questão da gente preservar a intimidade. E é uma pergunta bem interessante, porque ela usou uma palavra extremamente agressiva e chula, que é afrouxa. Afrouxa. Essa é uma palavra extremamente feia, né? Porque a vagina não afrouxa. Teoricamente, os partos bem assistidos, mesmo naturais, vaginais, hoje são assistidos com o auxílio de uma incisão chamada episiotomia. Que foi que antigamente chamava de pique? Pique, porque antigamente era feito com tesoura em situações de emergência. Hoje não, hoje você tem um processo anestésico, o procedimento é cirúrgico, com bisturi, muito bem organizado, para que você reconstrua essa vulva e essa vagina ao que era antes. Então, partos bem assistidos, inclusive cesáreas, não prejudicam a vagina em condições nenhuma. Agora, nada impede que um parto traumático, agressivo, em situações onde você não tem assistência, possa romper a musculatura vaginal.
E aí sim ocorrem procidências. Queda da bexiga, queda do intestino e queda do útero, chamado prolapso. Nessas condições, a vagina sofre um alargamento, que pode ser reconstruído cirurgicamente. Mas a palavra afrouxar é uma palavra irônica, né? Você vê que ela riu um pouquinho. Ela falou brincando. A velhice estreita a vagina. O ganho de peso, o excesso de obesidade, o diabetes alarga a vagina. Então, qualquer doença que agrida a mulher em termos metabólicos, próprio hipotiroidismo, pode dificultar a movimentação do assoalho pélvico. E, infelizmente, o que pode, afrouxar a vagina é a inatividade física. Então, o sedentarismo, o hábito de sentar demais, não fazer exercício, pode fazer, sim, a vagina perder qualidade. Quer dizer, faz mal para o corpo no todo, nós tivemos aqui com a Denise, que falou sobre fisioterapia. Hoje, a gente, antes de qualquer procedimento cirúrgico que possa ser sugerido para uma incontinência de urina, um processo de fisioterapia recupera muito rapidamente. Tem alguma pergunta, meu amor? Não, a fisioterapia pélvica, eu acho que tanto preparar, quando você vai pensar numa gestação, já começar com essa fisioterapia é uma situação que os pacientes acabam colocando e que tem um resultado super bacana. Exatamente. Ai, que legal. Uma mulher que vai planejar um parto, por exemplo, tem que imaginar como se fosse uma maratona. Ela vai correr essa maratona no dia 9 de setembro. Ela tem que se preparar, quer dizer, assoalho pélvico, ginástica, fisioterapia, dieta, controle de peso. Isso vai manter a vagina em condições saudáveis pós-parto. Temos perguntas que gravamos na rua, vamos ver. Eu queria saber se tem problema ficar com o coletor mais de 12 horas, porque às vezes eu fico preocupada. Essa nova geração não usa mais, prefere o coletor ao absorvente, né? Então, essa é uma história muito elegante, quer dizer, a luta da mulher desde 1920 em relação à sua menstruação. Sim. Porque é evidente que há mulheres que têm interesse em menstruar, se sentem confortáveis, femininas, e há mulheres que já acham a menstruação um desprestígio, né? O absorvente chamado MODES, o nome popular MODES, apareceu no Brasil em 1937. Isso quer dizer que a minha mãe, por exemplo, usava paninhos, pecinhas. E ela tinha que passar ferro e tinha lavar que muito secar. bem lavado. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos, nós viajávamos de trem e ela parava na estação à noite para ir para Campo Belo, onde eu nasci, e parava em Cruzeiro. Um dia eu me lembro disso, a primeira vez que eu vi sangue menstrual na minha vida. Como ginecologista, você imagina o que eu já vi, né? Eu acordei de madrugada e tinha umas bandeirinhas. E eu pensei, poxa, será que já chegou São João? Porque eram os paninhos todos bonitinhos. E a minha mãe acordava de madrugada, lavava na pia do banheiro que tinha no quarto. Para ninguém ver. Para ninguém ver e pendurava no quarto. Antes que eu acordasse, porque a gente viajava junto, ela recolhia, guardava. Imagina o trabalho e a preocupação dela em que aquelas bandeirinhas de São João fossem confirmadas que era menstruação. Eu vejo hoje isso como um recato, né? Um recato. Agora, em 1937, aparece o MODES nos Estados Unidos e aqui lançado rapidamente. MODES significa 100 pecinhas. 100 pecinhas, sem absorvente, né? 100 pecinhas, paninhos. E foi uma revolução. Só que em 1940 e pouco aparece o biquíni. E aí há uma nova revolução. O biquíni vem de uma explosão nuclear na ilha de Biquíni e foi uma explosão quando ele apareceu na França pela primeira vez. Aí não tem como usar absorvente e as mulheres tiveram que seguir um novo projeto que foi colocar um tampão. O tampão aparece em 1950. Que é o absorvente interno. Que é o absorvente interno. Tá. A origem vem da Alemanha, foi uma ginecologista alemã que deu o nome OB. Significa também 100 peças, sem tampão, sem absorvente. E foi muito útil, muito interessante. Agora você tem uma nova revolução. São as mulheres que não querem jogar no ambiente produtos que vão ser biodegradáveis com dificuldade. O próprio gel do absorvente. E mais o incômodo de ser intravaginal, de ter aquele fiozinho que tem o parceiro vai ver ou a parceira vai ver, uma chateação. Mas é muito prático. E pelo desconforto pessoal, né? Independente do parceiro. Quem se habitua não tem tanto inconveniente. Só que aí surge agora, há pelo menos 10 anos, o chamado copinho. Isso. Que é um coletor menstrual. Você tem dois tipos. Você tem um de encaixe alto, que é aquele que vai só na vulva e tem um bastãozinho para você puxar. É fácil de ver. Funilzinho. Fácil de ver na internet. Ele faz um vácuo quando você coloca e fica nessa posição. Mas você consegue tocar a haste quando está
fora. Sim. E tem um de encaixe baixo, que é como se fosse um diafragma. Você dobra e coloca dentro da vagina e ele se localiza em cima do colo. Também disponível na internet. Um custa 97, outro custa 109. Com a diferença que você compra um e usa por muitas vezes. O fabricante sugere que pode ser usado por 10 anos. É. E o que a nossa amiga higienizado direitinho. O que ela sugere. Posso usar 12 horas? Infelizmente, 12 horas não dá. É muito tempo. É muito tempo. Você tem chance das bactérias proliferarem naquele líquido coletado. Uma menstruação normal hoje, numa mulher moderna, dura 3 dias, 4 dias e tem 60 ml, 70 ml de sangue. Aqui, por exemplo, você tem 80 ml. Então é evidente que o copinho... 60 ml distribuído ao longo de 3 dias. E 3 noites. Então, teoricamente, o ideal seria trocar a cada 6 ou 8 horas. Não há necessidade de grande confusão. Retira, lava com sabonete íntimo, porque é o sabonete que nós estávamos comentando que tem pH ácido. Não é ideal lavar com sabonete comum. O ideal é ter esse sabonete disponível. O mesmo que você usa para higiene de virilha, de axila. Tá. Agora, você vai levar para viajar, vai ficar um tempo, um mês inteiro sem usar. Quando você for reusar, vale a pena higienizar. E aí muitos deles já vêm junto com um copinho de vidro ou de plástico para você colocar com água dentro do micro-ondas. Eu aprendi tudo isso com a minha filha. Tão legal esse intercâmbio de informação com as gerações mais novas. A transição, né? Que vem. E da gente ouvir o que elas têm para dizer, né? O de encaixe alto não permite vida sexual. Porque o outro permite, porque ele está lá no colo do útero. Não. Ia falar alguma coisa. E é comum, assim, hoje eles optarem pelo coletor, até mesmo, né, que nem essa coisa de ser biodegradável. Então, por isso que tem muita gente virando vegana, olhando por cosméticos nessa mesma linha, tendo essa opção justamente para poder não ter Eu acho essa coisa do residual. Olhar sobre a vida, Exato. E eu acho interessante porque aumenta o autoconhecimento. Porque uma mulher que usa um OB já está aprendendo que a vagina não é um saco sem fundo. Porque muitas mulheres acham que vai colocar lá dentro e vai sumir. E na verdade não. Ela já aprendeu que é um órgão fechado que vai colocar o OB e retirar. No caso do coletor, também ela tem que aprender que a vulva tem uma capacidade muscular que mantém o copinho em posição. Se ela for usar esses flats que são para dentro da vagina, ela tem que aprender a tirar e colocar. Sim, então isso aumenta o conhecimento, aumenta a autoestima. Você ia falar alguma coisa? Conclua, por favor. Não, e aí o que acontece? Você pega esse paciente, né, que ele está ali, não querendo, usando o coletor, que é uma coisa nova, que está vindo de uma, né, para a mulher realmente ter a menstruação, porque hoje tem muitas mulheres que tentam cessar a menstruação com o uso de anticoncepcional. E isso tudo, às vezes, eu não quero menstruar por conta de TPM, eu fico muito irritada, muito nervosa. Então, até mesmo o consumo de óleo de prímula, ômega 9, essa alimentação com mais ômegas... ajuda. Exatamente, você não ter os sintomas da TPM, isso fica uma coisa muito mais natural para o dia a dia, orgânica. E aí, na menstruação, se você consegue usar esse tipo de coletor, você está muito mais tranquila, né? Não Todas tem as meninas E de acordo com a sua maneira de estar no mundo. Exato, você começa a conhecer melhor o seu corpo. Exato. Então, assim, com o uso desses ômegas, muitas mulheres, elas pontuam para mim, minhas pacientes, olha, eu só percebi que eu menstruei porque veio. Porque assim, eu não percebi nada. Da exatamente. TPM e até a menstruação fica mais suave. Um recado que a gente tem que deixar, Regina, é que quem vai usar coletor tem que se preparar para um acidente, que é cair no vaso sanitário. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Então ela tem que ter um reserva. Não, ela pode esterilizar esse com mais cuidado. Então, lavar com mais cuidado, passar na fervura. Pode reaproveitar? Pode. Passar na fervura e depois lavar com bicarbonato. Tá. Temos mais uma pergunta que nós gravamos na rua. Vamos ver. Como que eu posso diferenciar a candidíase genital da urinária? Bom, candidíase é o nome de uma doença contaminada por uma estrutura que vem do seu intestino. Chama Candida albicans. É albicans porque é branca, alba. Ela tem duas áreas, né? Ela pode estar na gengiva, na conjuntiva, pode estar na sua pele, na sua saliva, no seu cabelo, pode estar no canal vaginal. Raramente está na bexiga. Então o que está se comentando é candidíase vaginal. É muito raro você ter uma candidíase urinária. Você pode ter uma cistite, uma infecção urinária que veio depois de uma cândida. Então a cândida é comum. Nós estamos vendo no verão agora
uma incidência altíssima por causa dessas mudanças de hábito, principalmente em materiais de ginástica, absorventes externos, protetores de calcinha, que é uma praga, porque a vagina... Não precisa, né? Protetor de calcinha. Protege a calcinha. E se a gente for pensar também na candidíase como prevenção, o uso dos lactobacilos ajuda muito. Melhora, você vai recompor toda essa questão tanto da flora intestinal quanto vaginal. O uso do cranberry, então você pode usar isso em sucos, pode consumir a fruta, o uso dos ômegas, né, que eles têm essa ação anti-inflamatória, e até mesmo o óleo de coco, que tem uma ação antifúngica. Então, nada mais então, na verdade, proteger a cândida é porque você faz uma profilaxia mantendo o seu ambiente de defesa elevado. A cândida aparece quando sua defesa cai. Baixa. Se ela caiu, a Escherichia coli, que é uma bactéria intestinal, pode crescer na bexiga e aí fazer uma cistite. Consequência. E é cistite. Agora, se você tiver uma candidíase generalizada, gengiva, bexiga, é sinal que essa pessoa tem uma defesa extremamente baixa e está associada a doenças importantes. Uma das principais avaliações que a gente começou em 81 a ver com HIV, com AIDS, foram candidíase em todo o corpo, porque não há mais defesa. Sim. A HIV destruiu o sistema imunológico. Não existe mais. Então, candidíase vesical é muito raro, mas é sinal de uma grave queda de defesa. A candidíase vaginal é uma coisa benigna, facilmente tratada e, principalmente na profilaxia, evitar a constipação. Porque intestino constipado, 3, 4 dias sem evacuar, ao evacuar você vai fazer fissuras, rachaduras, porque as fezes estão muito endurecidas. Nessas fissuras cresce a cândida, durante o ato sexual passa para a vagina. É muito fácil. Edivânia, muito obrigada por ter participado desse bate-papo conosco. Qual o seu Instagram? É Edivânia Nutri. Edivânia com demudo. Edivânia Nutri. Dá licença, eu vou despedir do Dr. Pellini. Dr. Pellini, gostou desse jeito da gente batendo papo? Eu sempre perco 2-1, mas... Aqui a gente só soma, doutor Eliano Pellini. Doutor Eliano Pellini é médico, ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. Telefone do doutor Eliano, 11 5052 1409. 5052 1409. E-mail do doutor Eliano Pellini é secretaria@consultorio.com.br. secretaria@consultorio.com.br. Instagram do Dr. Pellini? Novidade, né? Instagram. Estou ficando virtual. Não é? Eliano Pellini. Eliano simples, Pellini com 2 L's. @Eliano Pellini. Quem me ensinou a fazer Instagram é um grande admirador seu, chama-se Tiago Teodoro. É mesmo? Ele escreve na Capricho. Já falamos sobre ele. Segue você. Muito obrigada, viu, Thiago? Obrigada por recebê-lo. Obrigado. Obrigada por recebê-lo. Prazer em recebê-lo. Obrigada por se dispor a mudar aqui o nosso formato. À vontade. E você também, obrigada, muito viu? Obrigada, disponível. Tem clientes que não conseguem chegar a nós no consultório. Exato. Então, é uma atividade muito interessante. Eu adoro isso. Então, vamos fazer mais vezes. Obrigado. Tá bom? Eu que agradeço.